Então, vamos, acho que podemos convidar. Bem-vindas. Muita honra. Temos a Renata e a Andressa aqui com a gente. Temos orgulho do trabalho delas, né? A gente fica acompanhando sempre que pode, né? As histórias também. E para quem não me conhece, eu sou a Martina. Eu sou o Gustavo. Né? Difícil eu ir para São Paulo, só que vocês fizeram eu ir para São Paulo. A gente pago para não ir. Nossa, Mas foi uma quando fiquei grandiosa honra. sabendo, opa, caiu o Mas foninho. realmente a exposição estava muito bacana, né? Tinha que ir, tinha que ir, não teve jeito, consegui arrastar ele. A Juliana falando boa noite aqui também. Boa noite, Juliana. Gustavo, vocês são uma grande referência no paisagismo, né? Então, vocês têm que marcar presença e acho que e prestigiar suas alunas, né? Seus milhares de alunos aí. Brasil, olha aí, afora, né? A Martina sempre fala isso para mim, mas quando é para ir para São Paulo, ela tem que me afastar mesmo, né? Não, e essa vez deu tudo super certo, sem trânsito, sem nada, então vai ficar cada vez mais fácil de levar ele. Mas a gente legal, fica feliz de saber que hoje... valeu cruzar a Marginal e honradas com o convite de estar aqui, de ter recebido vocês no nosso espaço, no Garden Design. Deixa eu dar boa noite para todo mundo que está aqui. Sejam bem-vindos a essa nossa conversa sobre conexões vivas. Vou puxar o gancho rapidinho, já deixo a Renata Guastelli se apresentar também. Eu sou Andressa Cardoso, tenho 15 anos de atuação no paisagismo. Meus jardins são fortemente tropicais, todos os meus projetos eu tenho muita preocupação em estética, em funcionalidade e em equalizar ambientalmente aquele projeto, respeitando o espaço onde ele está inserido. Acho que essa é a minha maior preocupação na hora de fazer um projeto. E esse tema Conexões Vivas tem exatamente a ver com isso, porque a gente tem que se conectar como profissional. Acho que o ponto mais importante, todo mundo vê as plantas como protagonista do nosso trabalho, mas é o material humano, né? É a vida, na verdade, que é o nosso principal material. A vida humana, a vida das plantas, a vida de toda a sociedade que está em volta daquele jardim, que às vezes está dentro de uma casa, mas ele se expande para além daquele território. Então, é por aí que vai a conversa hoje. Legal. Estamos preparados para receber essa aula. Rê, quer se apresentar um pouquinho, antes da gente vou começar? Aproveitar, então, vou fazer esse gancho. Bom, eu sou a Renata Guastelli, sou paisagista também há 15 anos, desde que me formei lá no Centro de Paisagismo do Gustavo, da Martina, e já, né, exerço essa profissão aí com muito amor, é uma grande paixão, eu digo que é um dos grandes pilares da minha vida, porque eu fiz uma transição de carreira, eu saí da administração de empresas para hoje administrar a minha empresa de paisagismo, mas com aquele mote principal, né, de criar espaços onde as pessoas consigam se reconectar com a natureza. Acho que o meu principal trabalho é criar essa ponte, né, talvez devolver essa ponte natural que nós temos, que é a conexão com a natureza, e que aí, com a nossa vida doida, a gente acaba, muitas vezes, se distanciando disso, né? Então, eu entendo muito que meu principal trabalho é isso, é fazer essa reconexão, ser uma ponte para que as pessoas consigam usufruir, estar na natureza, e aí tirar o proveito de tudo que a natureza oferece. Então, é isso. Bora lá, Desi, então? Vamos começar. Então, vamos lá. Vou introduzir rapidamente o convite da Martina e do Gustavo veio. Aliás, muito obrigada pelo convite, porque, para quem não sabe, deixa eu ver um detalhe sobre mim. Eu moro em Ilhabela, e eu e Renata, assim que montamos a exposição, a gente vai explicar um pouquinho sobre o espaço para vocês e sobre esse conceito de conectar as pessoas através da natureza. A gente já vai chegar lá. Mas eu voltei de São Paulo para a ilha, num movimento super imerso dessa conexão com a natureza, e me deparo na minha cidade, que é uma dos maiores parques nacionais de Mata Atlântica. Eu chego aqui, tem um túnel de plástico, uma grandiosa área pública, executada pelo poder público, pela prefeitura. Quando me deparei com aquilo, eu já havia
acontecido uma iniciativa em Goiânia, que a gente vai ver aqui um pouquinho, mas me chamou muita atenção o quanto o plástico está aos pouquinhos sendo inserido, que era uma coisa que antes estava reduzida dentro das nossas casas, as escolhas particulares de cada um, ter planta de plástico ou planta, né, viva dentro de casa, que é uma discussão que eu acho que, assim, cada um tem o direito dentro do seu espaço, se ele não está machucando ou ferindo ninguém ou prejudicando ninguém, é uma escolha livre. Mas numa área pública, a gente tem que ampliar um pouco esse olhar, né? Porque a gente está falando de toda uma integração e que a gente perde muito se a gente tira a natureza do espaço público, que tem um papel de regenerar, e a paisagem também é uma coisa que às vezes a gente... aliás, vou fazer uma pergunta para cada um, depois vocês puderem responder ou escrever aqui, o que é paisagem para vocês, né? A planta é um dos elementos, mas a gente tem tanta coisa que compõe aquilo que é paisagem. Então, quando eu vi aquilo acontecendo aqui, Ilhabela me feriu como cidadã, não era nem como profissional. Enquanto cidadã, eu falei, o que está acontecendo aqui? Imediatamente, eu entrei, fui estudar um pouco sobre essas iniciativas e chamei os meus colegas profissionais, chamei Renata, chamei as meninas do Papo de Paisagista, o Alexa da Bahia, fui juntando todos os amigos paisagistas e falei, gente, a gente precisa começar a falar. E não era de um lugar combatente, político partidário. Não se trata disso, né? Se trata da gente falar, quem aí quer vida com qualidade e sabe que a gente tem duas armas na mão. A gente, enquanto profissional, nós temos a nossa arte, né? E o nosso conhecimento técnico para poder explicar para a população que isso é um grande desserviço. Que a gente não está falando que isso é bonito ou não, a gente está falando que isso é um grande malefício ambiental e estético para a nossa cidade. Então, eu bolei, não é? Acho que é isso. Bolei uma campanha que se chama Verde de Verdade e chamei todos esses amigos para falar, olha, vamos convidar todo mundo a postar o seu verde de verdade? Sobre o assunto. A ampliar o assunto e vamos falar sobre ele, vamos parar de ter medo, porque a gente tem um pouco de medo. Tudo que fala em política pública, todo mundo, e eu entendo, mas todo mundo fala, não é por aí o caminho. Mas eu acho que está na hora da gente usar um pouquinho dessa voz. A gente não se trata do prefeito daqui ou do prefeito de lá, não é pessoal. É uma coisa de um movimento que a gente tem que olhar para ele e não deixar que ele cresça. Então, acho que é mais ou menos isso. Renata abraçou o movimento também. E aí o convite já fica estendido para todos vocês, que a gente amplie essa força de que o verde tem de regenerar as cidades, de trazer vários benefícios, que a sombra é importante para a gente viver melhor, que a gente tem um conforto térmico, tem vários benefícios, né, que a gente precisa sustentar para além da estética, em relação dessa perca de ver as cidades entrando no... Coloca para mim, por favor, tem um slide que a gente tem aí. Eu ia falar, você tem alguma imagem mostrando, tenho, eu vou pedir, né? É o terceiro, Rê. Odessa, eu acho que só vale a pena frisar, assim, que Ilhabela é uma das maiores reservas naturais que a gente tem de vegetação nativa, né? E aí, isso acontecer em qualquer lugar já é muito estranho, né, para dizer o mínimo, mas acontecer ainda em Ilhabela foi ainda mais gritante, né? E aí, o motivo pelo qual gerou uma grande indignação. E a gente resolveu criar, a Andressa que encabeçou isso, e ela começou a falar comigo e com várias outras pessoas, e a gente falou, obviamente, faz muito sentido a gente voltar o olhar para isso, para falar, não, temos diversas outras opções vivas e naturais. Então, só um parênteses em relação a esse assunto. Isso aconteceu um pouco em Belém, né? O lance da COP também começou com um negócio assim, né? Umas árvores de plástico também ali, né? Isso, mas isso já foi barrado, na verdade, mas assim, eu acho curioso que as pessoas considerem, em pleno 2025, que a gente sabe o quanto de malefício tem no uso do plástico, né, que isso ainda seja uma iniciativa que a gente aceite. Então, a gente sabe, a ciência vem mostrando o quanto é importante a gente diminuir o uso do plástico. E aí, só pegando a sua fala, aqui em Ilhabela, não é uma cidade que tem um parque estadual, na verdade é um parque estadual que tem uma cidade. Porque 85% da cidade de Ilhabela é parque estadual nativo. Nativo, na verdade, não é nativo, né? Infelizmente, a gente já teve uma perca, mas ele já é regenerado e é um parque
bruto. E aí a gente tem 15% que é cidade só. Quer dizer, como é que pode, dentro de um lugar com tanta exuberância, a gente não tomar partido do que tem, né? E colocar isso dentro dos projetos da cidade. E aí isso se estende, isso sim, vale a gente estender, porque o paisagismo também tem a ver com a identidade cultural do lugar, né? Claro. E quando a gente não coloca a vocação daquele lugar no projeto, a gente também descaracteriza a identidade daquele local, a imagem que a gente tem. Então, também é responsabilidade do paisagista pensar nisso quando ele vai criar. Sim. Né? Sim. E o ser humano, ele acaba copiando modelos, né? A gente precisa sempre de ordem, vamos dizer, e autoridade. Ordem é uma palavra que está escrita na nossa bandeira, tá certo? Né? E autoridade é porque o ser humano segue exemplo. Seu prefeito, por exemplo, que pode ser o melhor professor de educação ambiental, começar a colocar coisa de plástico, né, gente? Aí as pessoas vão começar a copiar também, porque ele é uma autoridade, você entendeu? Exato. Então, a responsabilidade de nós paisagistas, infelizmente, a gente não tem a profissão reconhecida ainda, a gente tem pouca bala na agulha, mas esse movimento que você fez ali com os nossos amigos, Alexar, Renato, pessoal tudo ali, começando já a meter o pau ali em cima dessas coisas, vamos ver se a gente barra isso logo no ninho. Exato, essa é a intenção, a gente gerar consciência, porque na verdade a gente como profissional já tem a consciência, mas a população não. Então é isso, se o poder público é o ícone da informação e da ordem, e ele libera que isso está ok, e realmente as consequências vão ser muito danosas, a gente precisa pensar nisso. Ó, aqui no slide, a gente tem esse primeiro canteiro, ele é um canteiro público de Goiânia, ele foi instalado. A grama toda é sintética aí, gente. Vamos pensar. Nós estamos falando de grama sintética no canteiro público. Tem raiz essa grama? Tem permeabilidade? O que aconteceu na primeira grande chuva que aconteceu? Levou a grama embora? Levou a grama embora, virou lixo, entupiu o bueiro. Então, o que é a grande questão, né? Isso é poluição disfarçada, é decoração, né? Disfarçada. Juliana está dando risada ali. Então, assim, é isso que aconteceu. E aí, o que está acontecendo aqui na ilha? O vento está chegando, porque, assim, tem uma coisa naturofóbica também, não dá manutenção. Então, vamos colocar ali o de plástico que não dá manutenção. Só que o plástico lasca, perde a cor e começa a quebrar e rachar no vento. O que está acontecendo? Está voando e indo direto para o oceano. O que vai acontecer com isso indo para o oceano? Vai voltar para o nosso próprio organismo. Pode falar, Rê. Deixa eu só fazer um parênteses, assim, eu acho que toda essa questão que a gente está levantando aqui, né, do uso de plantas de plástico, pelo poder público principalmente, né, porque a abrangência do poder público de uso, por exemplo, de plantas desse tipo, é muito grande, né, eles conseguem usar de uma forma muito extensa, e eu acho que só cabe dizer aqui que a nossa crítica a isso é quando é utilizada, talvez esse projeto seja super interessante e vale muito a pena a gente conhecer realmente, mas ele tem um fim, ele tem uma necessidade e um propósito, exatamente, aqui a questão, a nossa crítica é porque ela é uma substituição visual à vegetação que poderia ser natural, poderia ser viva, né, e não simplesmente utilizando ela com um outro propósito. Quando a gente está falando, de repente, de taludes, de áreas que a gente precisa ter uma contenção física maior, tem um propósito. Nessa situação aqui, a nossa crítica é porque ela está realmente querendo substituir a vegetação viva, né? E utilizada como uma forma estética, que, enfim, que era isso que eu queria dizer. Né? Que é questionável. Que é questionável, tira nosso campo de trabalho, né? Importante a gente frisar, exatamente como planta, que todo material, quando ele bem empregado, na aplicação correta, ele tem uma função em si, porque ele está, né, igual a planta, se a gente colocar a planta errada no lugar errado, vai dar ruim. O material certo, com uma aplicação e um estudo feito de maneira correta, ele pode ser benéfico. Então, às vezes, o plástico, nessa configuração, ele gera vários malefícios, mas talvez numa configuração pensada para regenerar, que é o que me parece que é numa iniciativa de um talude, de proteger, a gente está falando de sustentar a vida, de regenerar, de melhorar o ecossistema, e não de atrapalhar
né, esse é o ecossistema, porque nós e o plástico e o talude e a planta somos todos indivíduos do mesmo ecossistema, né? A gente é tão natural quanto, só que nós somos uma espécie no meio das bilhões de espécies evolutivas que tem. Então a gente tem que pensar nessa coexistência, né? E aí só puxando um pouco o gancho da Renata, é que não é nem uma crítica, é uma propositiva. A ideia dessa chamada é ser propositiva. E aí, quando a Martina convidou a gente para fazer essa live, que era para misturar um pouco a conexão humana que a gente trouxe na mostra com o Verde de Verdade, eu falei, eu vou trazer os projetos que me inspiram enquanto áreas públicas. Então, até vou só chamar a atenção para vocês. Essa última imagem na tela do lado direito, aqui, ó, é o aeroporto de Recife. E ele é um jardim todo de plástico, grande, num aeroporto de Recife. É uma imagem do aeroporto de Recife. Aí, vamos passar para a próxima tela, que a gente vai entrar justamente para abrir, ampliar a nossa possibilidade do que vem a ser. Possibilidade. Então, aí a campanha, a gente já falou um pouquinho do manifesto, do que é a campanha. A ideia é a gente pensar sempre, não é só sobre o paisagismo, é uma particularidade minha. Todas as vezes que eu identifico um problema, em vez de focar no problema, eu tento pensar como é que a gente transpõe ele, como é que eu posso, né, ser propositiva, em vez de ser só reclamativa da situação. Então, eu acho que a minha melhor contribuição nesse caso, eu não quis focar nos meus projetos, porque eles são muito microbolhas, a gente está falando de áreas públicas, então eu trouxe projetos, esperando só a Renata entrar para colocar, porque o arquivo está com ela, de projetos que são interessantes, de áreas públicas em outros lugares do Brasil e do mundo, para a gente se inspirar e ver como essa junção de paisagismo, junto com o urbanismo, né, que eles têm que ser muito bem organizados, a cidade, essa divisão do que eu trouxe, essa provocação do que é paisagem. Será que a paisagem é só o paisagismo? Será que a paisagem, a parede de concreto também é paisagem? Será que o porte também é paisagem? Será que o piso também é paisagem? E tudo isso faz parte da paisagem. Então a gente tem que buscar essa integração, e o resultado do que a gente vê visualmente nas paisagens, eles estão diretamente ligados à nossa qualidade de vida. E eu nem estou falando agora da coisa científica, da biofilia, do grounding, do conexão da natureza, que isso a gente já sabe, né? E a gente vai falar sobre isso também no final, sobre essa conexão direta com a natureza, que a gente sabe do quanto é importante para nós, porque volta para a nossa essência, a gente veio desse lugar natural, né? É muito moderno ainda, é muita da modernidade, essa cidade organizada, da gente fora da natureza, né? Então, a gente precisa dessa conexão com a natureza. Mas, pensando na paisagem expandida, o que a gente vê também explana dentro da gente coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado, cada vez que é mais concreto, cada vez que é mais cinza, cada vez que é mais fake. O que será que onde é que a gente se encontra como sociedade nesse lugar, né? Pois é. O primeiro projeto, a gente vai falar aqui de 3 grandes projetos. Um é o Bosco Verticale, que vou deixar minha parceira falar, que ela já foi lá pessoalmente, que é essa verticalização do verde, né, que é um projeto em Milão, muito importante, que é a vanguarda da verticalização como biofilia. É o projeto que inspira para quem está aqui, para quem está em São Paulo, cidade de Matarazzo, tem uma forte influência desse primeiro projeto. Vou deixar a Renata falar um pouquinho do Bosco Verticale, e a gente vai apresentar também o aeroporto de Singapura e o High Line em Manhattan, que são excelentes iniciativas, nesse caso de áreas públicas. O Bosco Verticale não é público, mas é um projeto que vale trazer de integração de concreto e natureza. Rê, com você. Assim, eu nem tenho tanta informação sobre ele, assim, eu sei que, inclusive, Gustav e Martina, se souberem, incrementem aqui para a gente, por favor. Eu estive lá em 2022, né, então foi uma grande alegria poder estar, né, em frente a essa grande referência internacional. O Bosco Verticale de fato, a verticalização de um bosque, né. E eu até levantei alguns números, assim, para a gente entender um pouco, mas confesso até que eu fiquei meio ressabiada, assim, porque
o que eu entendi é que parece que tem até, isso representa toda a vegetação que está plantada em todos os andares ali, todos os patamares. A gente tem, acho que, se não me engano, mais de 900 árvores, não sei quantos mil arbustos, acho que mais de 5.000 plantas arbustivas, o que totaliza quase que uma área de 20 mil metros quadrados de plantio. Isso eu fiquei um pouco em dúvida, Gustavo, mas talvez não seja exatamente só a parte vertical, talvez a gente tenha uma boa área aí horizontal também. Mas é uma super, né, iniciativa e um grande projeto que nos serviu de referência, e a gente já vê esse tipo de projeto e de prática, né, sendo replicado aqui, inclusive no Brasil, e vários projetos novos estão surgindo. Cidade de Matarazzo. Iniciativa, o Cidade de Matarazzo. Ali em São Paulo, eu já vi em Moema outros prédios também particulares, né, privados, mas que estão realmente trazendo, inserindo a vegetação mesmo, usando tecnologia, porque para você fazer esse tipo de plantio, você tem que ter uma grande tecnologia envolvida, um bom projeto, para que tudo funcione, para que essas plantas, né, sejam plantadas e sejam durem, né, para que elas mantenham a sua vida, e não seja uma coisa que você coloca e dali meses tem que tirar porque não deu certo. Então tem todo um planejamento. Todas amarradas, inclusive, né? Sim. São todas amarradas. A gente viu ali a palestra do Ferrari e do Budrecas, né? Que você vê que tem que tomar muito cuidado com o vento, né? Essas coisas todas ali, que senão despenca a árvore lá de cima, porque são árvores adultas que se plantam ali. Exato. Elas são travadas com cabo de aço e coisa e tal. É uma tecnologia bastante sofisticada. Olha, que mas legal. é incrível ver isso. Compartilhou aqui com a gente informações extras sobre o edifício, ele já mandou um link, pessoal, para vocês. Opa, ótimo. Mas é incrível ver isso realmente ao vivo, porque você vê árvores ali de 3,5 metros, 4 plantadas em andares ali, enfim, é maravilhoso. Dessa, te passo a palavra, então, para você dar continuidade nos outros. Bom, outro projeto muito interessante, que é esse projeto que está aqui embaixo, ó, o da lateral, a parte de baixo, que é o Highline de Manhattan. A gente está falando de uma área que era uma antiga estação férrea desativada. Essas caracas aí. Oi? Ai. Bom, vou seguir. Tá, isso. Era uma antiga área férrea que estava desativada, que foi transformada num parque linear sobre Manhattan. A gente está falando de 32 quilômetros de extensão, ajardinados, onde o paisagismo não só valorizou a área imobiliariamente falando, mas como ele também reconectou a comunidade, porque a gente está falando de um espaço que era sem serventia, que já tinha um fim estabelecido, e o poder público se apropria desse projeto, desse espaço, e faz dele um grande jardim, que virou uma área de convivência, né? Então, é um jardim que proporciona várias conexões entre a comunidade, ar puro, sombra, que tem árvores grandes, tem vários equipamentos durante o trajeto, tem pontos para sentar, tem pontos para fazer atividade física, então é um espaço de convite ao viver na área livre. Então, uma excelente iniciativa para a área pública, e é legal falar também, pensando na vegetação desse projeto específico, né, que é diferente da nossa região tropical aqui, que lá o jardim, ele precisa ser sazonal, né, porque tem um inverno muito rigoroso, então é um jardim que se transforma muito, ele é bem sazonal, e aí ele tem os picos bem diferenciados um do outro, porque daí vem o inverno, tudo resseca, e depois começa de novo um novo plantio. Então, um jardim com árvores que ficam e permanecem, que elas caducam, perdem as folhas, mas que a parte de herbáceos, arbustos pequenos, eles são constantemente trocados e sazonais dentro dessa possibilidade de inverno, verão, enfim. Gustavo pode falar um pouquinho melhor que eu sobre essa oscilação de clima num jardim, né? Pois é, porque ali, vamos dizer, praticamente 9 meses por ano, né, você tem ali nuvens, né, a temperatura bastante baixa, coisa e tal. E, normalmente, começa no inverno, né, colocando os bulbos ali no chão, estou falando de tulipa, jacinto, narciso, clocos e coisa e tal, que vão hibernando
como se fosse um urso, né? Em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, que é a primavera de lá, onde o dia começa a ficar um pouco mais comprido, é ali que vem primeiro ali as plantas bulbosas. Então, quem quer ver tulipa, planta bulbosa, vai em abril para lá, tá? Em seguida, gente, acabou abril, acabou o tulipa, acabou tudo. Então, entra as primeiras levas de plantas anuais, tá? Ou os capins ornamentais. E muitas delas aguentam até agosto. E depois ela tem que trocar de novo, né? Então, lá fora tem que trocar as plantas praticamente 3 vezes. O problema é que a gente não tem aqui no Brasil, né? Graças a Deus. Mas aí você vê a importância de ter um profissional paisagista por trás pensando, né? Sim, com certeza. E o projeto que está acima do Highline aqui, a gente viu o aeroporto de Recife, né? Cheio de plástico. Olha o aeroporto de Singapura, trazendo o contraponto, né? De um que era de plástico e um outro ambiente que é criado para ser uma floresta, um aeroporto que é um ecossistema, né? Sim. Esse aeroporto, aliás, é meu sonho de consumo, de conhecer. Eu quero viajar para Singapura só para conhecer esse aeroporto. Tamo junto. Tamo junto, vamos juntar aqui. Ele fica entre o elo de blocos, né, do aeroporto e essa cachoeira que a gente vê, para quem não conhece o projeto, que vou citar como uma cachoeira, né, uma queda de água natural que acontece para trazer umidade. Então, tem também esse projeto bem elaborado para criar esse microclima tropical dentro de um ambiente. E um outro, falando... Eu não tenho muitas informações técnicas também sobre esse projeto, mas ele é muito inovador nesse sentido de uma grande estufa fechada para um ambiente público, porque até então as estufas que a gente conhece, ou elas eram, né, dos jardins botânicos, obviamente, com a função de exposição, ou elas eram privadas. E esse é um espaço que não tem a finalidade em si de ser uma estufa botânica, mas que entende que isso também tem que estar entre a vida que acontece na cidade de um modo geral, entre o ir e vir e conectar as pessoas com a natureza. Ela não precisa estar restrita ao lugar que a gente chama de natureza, né? É um lugar de vida cotidiana, e, no entanto, a natureza também está ali fazendo parte. Então, acho muito interessante essa vanguarda nesse sentido. Vamos agora para as iniciativas nacionais. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Guilherme passou o Highline como link também, pessoal, para todo mundo dar uma espiada depois. Eu adoro que a gente vai co-construindo conhecimento aqui. Isso. Bom, por isso que é importante sempre viajar, né, gente? Porque não é que a gente vai copiar o que está escrito, o que estão fazendo lá fora, mas o paisagista aprende vendo, ele aprende lendo, ele aprende pesquisando, né? E a viagem, vamos dizer, a gente todo ano organiza uma viagem, né, dona Martinha, para enriquecer o profissional, né? São inspirações, né? Então, e até na Casa Cor, assim, tal, ele tem colocado D&D, né? D&D, enfim. Isso adquirir esse repertório é fundamental. Fazendo um gancho até, a gente tem aqui, né, nessa outra parte de iniciativas internacionais, uma viagem que eu fiz em 2000, essa mesma que eu acabei indo visitar o Bosco Verticale, né, mas essa daqui é na Suíça, e aí a Suíça ela é uma tremenda referência em parques infantis públicos, assim, que eu fiquei impressionada com o que eles conseguem entregar ali, né, com coisas tão diferenciadas. Isso daqui até são fotos um pouco básicas, porque eu filmei muito mais do que fotografei essas partes, né? Eu estava com o meu filho lá, de 4 anos, então ele estava curtindo demais. Então foi muito legal, porque o meu olhar se voltou totalmente para esse desenvolvimento, né, de parques para infantis, principalmente, né? Não só parque público qualquer, mas o infantil, porque a oferta de brinquedos ali era impressionante, e todos numa qualidade. E aí, até fazendo um gancho, essa fonte aqui de água, olha que interessante, onde ele está aqui pendurado nesse tronco de árvore, tem uma fonte meio cascata aqui, e totalmente em pedra. Isso são coisas que ampliam muito o nosso olhar, né, como paisagista. Sim. Então, hoje, inclusive, no curso eu estava explicando a importância do paisagista
no lazer recreativo, ali infantil, né? Você vai colocar um equipamento de lazer recreativo, onde um menino vai ter que dividir aquele mesmo brinquedo, fazendo daquele brinquedo o resultado comum. E você sabe que o menino, a hora que ele vê umas coisas, não é meu, né? E ele tem que negociar com outro amiguinho que ele nunca viu na vida dele, de fazer daquele brinquedo um resultado comum, tá? Então, não é só seu, é público, porque é na vida adulta que ela vai ter que lidar com pessoas que pensam diferente do que ele. E a importância do paisagismo no lazer recreativo é exatamente colocar equipamentos de recreação que uma pessoa tem que dividir com a outra, um menino tem que dividir com a outra. Entra tudo ali, menos a balança. Por quê? A balança, novamente, o menino está sozinho. Ou com o pai, tem que empurrar, né? ou com o pai, ou com o babá, ou com o avô, com a tia, não sei o que lá. Então, tem que ser brinquedo do tipo trepa-trepa, gira-gira, vai falando, né? Que ela tem que dividir com outras crianças. Essa que é a importância. Quer dizer, é uma importância de formação humana, né? Olha que bacana, não é estética, é uma coisa, você está falando da importância do profissional paisagista na formação humana. Não, verdade. Por isso que a profissão é bacana, né, André? Tem muitas coisas. Eu falo, eu tenho uma frase importante, assim, que é o meu mantra para mim mesmo, do tipo, você precisa ter responsabilidade criativa, a gente precisa criar não só no contexto do belo, é também belo, mas ser responsável com a criação. Né? É bem bacana, hein? Rê, você quer acrescentar alguma coisa mais sobre a viagem? Podemos entrar nos nacionais? Pode seguir, Dessa, pode seguir. Tá. Não, bom, microfone pode seguir. A gente já vai entrar, vou puxar rapidinho no nacional para a gente entrar no Keep Connection, que eu quero muito que a gente fale, aproveitando esse gancho do brincar do Gustaf, que é a cereja do bolo do nosso espaço. Para quem não viu, a gente já vai dar um spoilerzinho, a gente já vai entrar lá, mas é também a ludicidade. A gente colocou uma amarelinha ali, eu já volto para a gente falar, a Renata vai falar melhor sobre isso, só vou apresentar esses 3 projetos nacionais aqui, que são muito importantes. Um é o projeto Piratininga, Lago Piratininga, em Niterói, que é um projeto super importante. Aqui é uma imagem de 3D, ele está executado já, não exatamente como está aí, mas é super importante, vou deixar, depois pensem nesse nome para pesquisar sobre esse projeto. O projeto Piratininga é um expoente no cuidado ambiental, no sistema de filtragem do jardim, tem várias soluções integradas com paisagismo entre estética e serviço ambiental. É muito legal esse projeto. O projeto aqui em cima, Praça Sérgio Tivitá, que era uma praça que estava degradada em São Paulo. Para quem é de São Paulo, essa praça estava muito próximo da Editora Abril, e o poder público resolveu pegar junto com uma iniciativa privada e transformar essa praça através do paisagismo. Então, o grande equipamento que restaurou essa praça foi o olhar da arquitetura paisagística, né? Em colocar a madeira num tablado de convivência, um gramado para ser pisoteado, porque hoje em dia tem essa coisa de grama, não vamos pisar na grama, é um gramado que convida as pessoas a pisar, a estar, a ficar, pensando no quanto isso é também formador, Gustaf, fazendo uma ponte como que você falou, para quem mora numa cidade onde a gente tem uma varanda, para quem está, né, a gente, nas grandes cidades, todo mundo tem uma varanda, então a importância do poder público colocar o paisagista para pensar esses espaços que agreguem qualidade de vida é fundamental, porque só ter uma árvore lá solta, que tem o seu enorme valor, não necessariamente proporciona que as pessoas estejam lá, então precisam ser espaços convidativos, né? Isso é importante que você falou, por exemplo, porque de repente você vê, se chega ali para fazer um jardim, seja residencial, qualquer coisa, você vê um banco, tá? O banco quer dizer que a pessoa vai sentar ali e vai direcionar, esse é o ponto de observação, e cabe a gente fazer o ponto focal, né? Agora, de repente, você coloca, eu adoro, sei lá, jasmim manga, e vou colocar um jasmim manga. De repente, o cliente falou assim, não, mas não tem uma outra, né? Ou seja, além da planta que o paisagista gosta, que ele acha que fica legal ali, ele tem que arrumar não só ali a desculpa da planta que ele gosta, mas que ela tenha uma função, né?
Porque o cliente pode falar, você pode gostar dessa planta, mas eu não gosto. Mas você tem que ter um outro argumento, que é a função. Olha, você vai sentar aqui, você vai ver essa planta que você não gosta tanto, mas ela é campeã de atrair beija-flores. Ela é campeã de atrair borboletas, por exemplo. Ou ela tem um perfume muito agradável, tá? Não, não é só. Que nem se falou muito bem, Andressa. Na planta não é só estética, ela tem que ter a função, né? Exatamente. Agora, Rê, vamos passar o Keep Connection? Vamos. Agora a palavra é toda sua, parceira. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, peraí. Bom, então, o Keep Connection Human é o nosso projeto que está em exposição lá no Shopping D&D em São Paulo, que é uma mostra indoor de paisagismo, né? Eu já participei há alguns anos, Andressa também, né, desse, e esse ano resolvemos nos unir para trazer uma proposta diferenciada. Qual é a ideia, né, desse projeto? A mostra está muito linda, tem vários profissionais super, né, renomados e cada um com uma proposta diferente. Uma coisa que eu acho extremamente interessante toda vez que a gente faz essa mostra é que cada paisagista traz um olhar completamente diferente. São criações super, né, únicas e tem muito da identidade de todos lá. A ideia do nosso projeto é, né, justamente esse, Keep Connection Human, é criar um espaço que estabeleça ou reestabeleça a conexão humana, né? Quando a gente pensou um pouco em como seria isso, e a gente começou, né, a planejar, e aí devagar, né, um processo criativo, a gente teve como, acho que parâmetro, uma ideia de um casal que é super conectado, né, com tecnologia, que usa IA pra caramba, e que muitas vezes está desconectado ali em família. E esse espaço era justamente um local onde eles conseguem, né, manter, ou que conseguiriam, no caso, manter a sua conexão familiar e humana. E aí, através disso, a gente foi usando alguns artifícios, né? Entra junto comigo, vamos falando Vamos lá, aqui. eu vou te complementando. Segue que você está indo bem. Tá. Primeiro que, assim, a gente quis trazer a grama, porque a grama, ela, para mim, e acredito que para a Andressa também, seja um dos pontos fundamentais de qualquer projeto de paisagismo. Obviamente que, em alguns casos, você consegue não ter a presença de grama, mas quando entra a grama, ela é um grande elemento, né? Então, ela é um grande conector de energia, inclusive, através dela, né? Que é natureza pura. Ela é viva. Então, essa ideia de você ter um espaço onde você tire os seus sapatos e pise no chão é uma ideia que, na verdade, é uma forma de você, né, realmente fazer o tal do grounding, né? Se conectar ali, trocar essa energia e aí voltar, sair dessa conexão doida que a gente vive e se conectar com o aqui e agora, com a natureza e começar a aproveitar dessa troca de energia. Aí a gente usou a amarelinha, trouxe a amarelinha, foi uma coisa que a gente pensou quase que em conjunto, né, Foi. Trazer a amarelinha como um elemento lúdico que resgate memórias, né, nossas, acho que a nossa idade aqui sabe muito bem o que é isso, a gente está agora com cada um, né, com essa fase de Martina e Gustav não com filhos agora, né, porque já estão enormes, mas... Já são grandes. Já está mais de 30. Crianças, assim, tem essa responsabilidade, a gente, às vezes, de resgatar algumas brincadeiras que a gente tinha. E a amarelinha é uma brincadeira que é, né, muito básica e, ao mesmo tempo, muito bacana. Mas sabe... Desculpa, Gustavo, pode concluir. Desculpa, te cortei. Então, não, eu lembro uma vez que eu fui convidado a fazer uma entrevista numa Globo local ali de Recife. Aí a âncora perguntou qual que é a planta da moda. Eu falei, como? Não, todo paisagista gosta de usar assim uma planta da sua preferência e coisa e tal. Daí eu falei, eu tenho também. Falei, qual que é? Eu falei, a grama.
A âncora não tinha na ponta da língua a segunda pergunta. Isso, para quem é repórter, é cartão vermelho, né? Aí, eu vendo ali que ela não tinha a segunda pergunta, falei, eu vou explicar por quê. É a única vegetação pisoteável que nós temos no paisagismo, não existe outra. Tá? Segunda coisa, imagine um canteiro de rosas e você quer sentir o perfume da rosa, só que para chegar ali, você tem que passar por 10 metros de barro. Você vai sujar toda a bota e coisa e tal. Então, fica difícil explicar que não pode pisar na grama se o povo é pentacampeão no esporte. E esse esporte ele ganhou na grama e de chuteiro, dizendo que não pode pisar na grama, né? Então, eu fiz questão ali de não pulei a amarelinha ali, né, gente? Porque aí começa a dar problema de coluna no velho aqui. Mas Mas simulou. eu tentei dar meus pulinhos ali e eu pisei na grama mesmo, né? E a hora Foi que eu coloquei o fone, Renato, que você me deu ali, aí eu fiquei bastante emocionado. uma das coisas. Você sabe que só falando do. Ó, inclusive o Gustavo está de modelo ali, ó, sentadinho no fone, essa cena que ele está falando ali, tá ali. E o Guilherme está aqui inspirativo também, botou até o nosso vídeo do que conecta. Que ótimo! Você sabe que eu ia falar só uma coisa sobre a amarelinha, que é muito legal a gente falar dessa amarelinha, porque tem todo esse conceito do lúdico que a Renata já trouxe, mas tem o pulo do gato do paisagista, que é também pensar no design dessa amarelinha e trazer a surpresa no desenho, né, Rê? Acho legal a gente falar isso, porque quando a gente pensou na amarelinha, foi uma ideia muito conjunta, a gente teve uma simbiose, mas ao mesmo tempo a gente falou, mas onde é que a gente assina essa amarelinha para ser a nossa assinatura enquanto profissional ali? Então, a gente tirou o que todo mundo tem como pronto da amarelinha, que é aquela coisa ortogonal, retinha, e a gente trouxe uma proposta de uma amarelinha orgânica, solta, com pedras. Então, ao mesmo tempo que ela é um equipamento do brincar, de conexão de pais e filhos, ela também é uma escultura desenhada como um caminho nesse piso, né? Então, isso foi, acho que, um pulo do gato muito legal, pensando da gente ampliar a criatividade na hora de criar. E um outro detalhe que também foi muito legal, né, é que a gente, a amarelinha, ela tem pequenas mensagens. Então, você pisa na primeira pedra, tem uma mensagem lá, que é o conecte-se. Então, depois você vai para o sentir, sinta, né, dessa sinta, eu até nem me lembro, é o conecte-se, sinta, respire, sinta. Respire e sinta, e o outro é... Puxa, agora também não lembro. Mas assim, a gente tentou... Respira, toma uma, não está escrito aí também? Mas a ideia, o que a Rê quer trazer, é que a gente tentou também passar a mensagem, né? Que assim, dá para... Óbvio que a gente está falando aqui de uma exposição, então nem tudo é aplicável na vida real, né? Mas é importante a gente pensar, quando a gente vai criar um projeto para o cliente, o que a gente pode agregar além da planta? O que pode subliminarmente comunicar alguma coisa ali? Sempre tem um artifício que cada um pode deixar de assinatura, né? Acho que é legal esse exercício de pensar o que você coloca de diferente naquele projeto, que dá alma para aquele espaço, né? Acho que é isso que faz cada projeto, no caso do paisagista, ter uma unicidade. Exato. Ficou muito lindo. E aí, essa mensagem que a gente colocou depois, Gustavo, que foi uma coisa interessante também, né? Era uma descrição básica ali do nosso espaço, com uma música, porque a gente tentou aguçar alguns sentidos, né? Então, tinha a conexão através da grama, com a natureza, o brincar, o áudio, que tinha uma mensagem super bacana, o Guilherme colocou lá o link, então essa mensagem está lá. Então, tudo isso eleva, né, digamos assim, a experiência de quem está naquele espaço. Você ativa outros sentidos, você traz outros elementos que não são simplesmente a natureza, a vegetação em si, ou o banco, ou o visual, né? Você traz outros sentidos que ampliam essa experiência de quem está lá. E isso é o que a gente está falando. Foi feito para uma exposição especificamente, mas uma vez que você faz isso para um cliente, um projeto, né, muito maior, você tem que ter esse olhar, justamente para poder,
né, ampliar mesmo essa experiência de vida nesse espaço e criar outras conexões, né, além da humana também. E olha, gente, isso foi feito num corredor de um shopping, tá? Foi. Então, você não tem uma parede, você não tem nada ali de fundo, Não tem. você tem um Não espaço tem iluminação livre, natural. aberto, né? Foi difícil. Onde realmente foi uma coisa fantástica, né? Toda a o que é- exposição, sem desmerecer os outros profissionais, mas esse foi uma coisa que me impressionou bastante. Obrigado, Gustavo. Obrigada, Você sabe Gustavo. que a ideia, só falando da coisa da conexão, é que colocar a natureza como aquele fio invisível que conecta, que é o Wi-Fi que a gente fazendo um trocadilho, né? Hoje em dia a gente está tão conectado e a tecnologia veio para ficar, ela é uma realidade. Mas ela tira, às vezes, a gente dessas conexões primordiais, que é a possibilidade do encontro, né? O que difere a gente do IA, porque, enfim, a tecnologia vai passar a gente na capacidade de raciocínio, de agilidade, para um monte de coisas, mas a capacidade do encontro é uma capacidade humana. Então, esse espaço foi pensado como esse Wi-Fi de encontro humano, por isso esse Keep Connection Human, né? Sigam conectando as pessoas, a natureza, né? Então, a natureza é como o Wi-Fi, e aí cada profissional ou cada pessoa que experimenta a natureza como esse fio condutor vai construir a sua história a partir da natureza, né? Um enredo de uma memória que fica para a vida. Então, acho que esse espaço foi muito legal, porque no dia a gente ouviu, né, Renata, muita gente que sentava ali no banco e falava, nossa, que memória da minha infância. Nossa, isso aqui parece a casa da minha avó. Embora, assim, a gente saiba que estava super contemporâneo. Não é pelo estético, mas era pela sensação que a natureza trazia. E acho que aí, né, que isso é o mais Deixa eu importante. fazer uma pergunta ali para você, e talvez seja a pergunta de todo mundo que não está assistindo. Que plantas vocês usaram ali? Que elementos maiores, que elementos menores? Fala um pouquinho das plantas que vocês usaram. A gente tem essas maiores, por exemplo, nessa foto que você está aqui, a gente tem as dracenas arbóreas, que a gente trouxe justamente para elevar o paisagismo, né? Atrás a gente tem a pleomele verde, logo aqui atrás de você. Temos pinangas também. A grama é a São Carlos. E aí a gente vem para cá, licoala. Aqui a gente tem uma árvore que é a cereja do Rio. Aqui, eu estou vendo que o meu mouse não está conduzindo. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma cereja do Rio Grande, que inclusive, apesar de ser um ambiente super desfavorável para ela, chegou a dar cereja lá, você acredita? As pessoas, eu vi pessoas colhendo, eu mesma comi cereja do Rio Grande lá. Então, foi muito interessante. Agora, essa amarelinha aqui, dessa, é o que todo mundo quer saber, que todo mundo me pergunta, você lembra o nome dela? Qual amarelinha? Essa pequenininha aqui. Parece uma bolinha. Daquele detalhe lúdico. A desidratada, peraí. Eu já vou lembrar. Oh, meu Deus. É uma semente. Tem amarelinha para você pular e tem amarelinha planta. Eu estava pensando que era amarelinha. Gente, eu prometo que eu vou buscar aqui e vou colocar para vocês. Eu não lembro de cabeça, porque é um nome bem fora do nosso vocabulário botânico, né, Rê? Uma coisa legal, a gente usou muita amarantácea também, tem um mix de amarantas ali. Tem uma seleção de vasos. Tem um filodendro espiritsante, que é uma espécie agora, que a gente pode falar nome de fornecedor aqui ou não, prof? Pode. Não, vou pular, não vou falar. Pula, deixa. Não vou fazer público. Mas assim, tem um fornecedor que está trazendo, que é uma iniciativa louvável, que também é uma coisa que a gente quis colocar, sem ser muito polêmica, mas a gente quis mostrar a possibilidade de plantas nativas se integrarem com plantas exóticas. Né? Filodendro endêmico do Espírito Santo. Daí o nome. Que lembra, né? A Costa que trouxe, né? Isso, a Costa que trouxe. Então, a gente escolheu a arbórea, que era uma nativa, né? As marantáceas que estão ali embaixo. E é legal que a gente recriou, mesmo ali num ambiente indoor, a gente buscou colocar as organizações de famílias de acordo as mais umidinhas, todas juntas num cantinho, as que precisariam de um ambiente mais seco, estão organizadas em outro. Então, a gente buscou recriar esses pequenos ecossistemas, porque o jardim se compõe de ecossistemas. Então, a gente tem uma área mais úmida, uma área mais seca,
e a grama São Carlos, que a Rê já falou. Tem alguma outra que seja de espécie, Rê, diferente, só que a gente deixou de falar aqui? E a outra que também era alguma coisa espiralis. Albuca spiralis, Albuca maravilhosa. Vou tentar achar uma foto dela aqui. Que a Albuca spiralis foi o toque de excentricidade, né? Bem diferenciado. E era uma espécie que a gente, inclusive, não conhecia, né, dessa também. A gente encontrou e decidimos colocá-la. A gente trouxe, isso é uma coisa legal também de falar, que é importante para o paisagista, assim como viajar, né, Gustavo, que você e a Martina citaram a importância de viajar, que é também conhecer e visitar os viveristas e os grandes produtores. Né, conhecer os produtores, isso é fundamental, essa relação de estar no viveiro e ver o que está saindo, o que está entrando no mercado, e conhecer com quem, falar diretamente com quem produziu, porque às vezes a legenda que chega para a gente não necessariamente é aplicável para o que vai no jardim sobre a planta, né? Verdade. Então, ouvir o produtor, e uma vez vocês fizeram uma iniciativa muito legal que eu tive na primeira visita das estufas abertas que vocês organizaram há uns 2 anos atrás. Me corrija, Martina. Sim, tem todo ano, não sei quando foi a primeira. Eu fui na primeira, faz uns 2, 3 anos atrás, Acho mais que ou menos. 3, pelo menos, é bem legal, né? É super importante para a gente conhecer e ver o processo de produção de perto. E daí tem que entender que é um processo de produção em quantidade, né? Que é o sistema Veiling, né? Não é tipo a Costa, que é variedade, né? Que é o pessoal do Ciaflor, tem uma variação maior. Mas é muito importante porque é uma alta tecnologia, uma produção com responsabilidade ecológica, né? Então tem reserva de água, reuso de água. Então é muito importante entender tudo isso para saber que planta que você compra, né? É verdade. A gente é muito fã disso, de visitar produtores como uma forma geral mesmo. O Veiling é incrível para a gente, né, Martina? A gente fica apaixonada, né, dessa. A gente, inclusive, as plantas que a gente colocou nessa amostra, a Andressa teve uma super ideia de ir até Olambra, e aí fomos no Veiling, fomos em alguns produtores lá, e a gente encontrou plantas super especiais, diferenciadas, que a gente não conhecia, e levamos para essa amostra, e é maravilhoso, né? A gente deu sorte, também estava acontecendo uma feira junto, né, no Veiling, então acho que é de lançamento. O Veiling Marketing. Acho que era o Veiling Marketing. Veiling Marketing. Tem que ir também, todo ano, é muito, muito bacana, é um evento gratuito, né? Acho que acontece em março e outubro. 2 vezes por ano. Setembro. Março e setembro. Esse foi em setembro, porque a gente foi cara como produtor. E sempre tem planta nova, né? E dá Sim, para é maravilhoso. né? Entender o que você falou, né? Parece às vezes que é uma coisa, vem com script, mas na verdade não é bem isso, né? Então essa troca é muito rica, muito rica. Gente, eu acho que é isso. Agora vamos abrir esse professor, Martina, o que vocês quiserem complementar, o que a gente tinha para trazer, acho que era isso, né, Rê? Tá maravilhoso, acho que gente, sim, maravilhoso. Quem tiver a chance de visitar, a gente brinca que a Globo estendeu o evento, mas um pouquinho. Olha, teve a visita da Nanda Apple e aí sugeriram ficar aberto mais uns dias, é isso? Mais uma semana? Isso. Até dia 26 está aberto a exposição, para quem quiser visitar, no Shopping D&D, fica na Zona Sul de São Paulo. Isso mesmo. E está aberto, inclusive, aos domingos, né? Domingo à tarde, é isso? Abre aos domingos. Vai ser Acho que são todos os dias, né? Se vocês forem até lá, postem a gente, coloquem o verde de verdade de vocês para o movimento, gente. Isso aí. Vamos ajudar. Vamos agitar. Vamos assumir essa responsabilidade de criar esse mundo de verdade, mais regenerativo, né? Acho que esse é o grande convite. Sim, com certeza, com certeza. Já trazendo toda essa conscientização nessa fala de vocês, tanto em relação ao verde de verdade, como a inspiração do espaço, já é um grande aprendizado para todo mundo pegar, né, e usar nos seus próximos projetos, né, pessoal? Olha aí a dica que foi dado aí. Pessoal, muito feliz que todos estiveram aqui, muito aprendizado, vocês duas são demais, muitas inspirações, que a gente continue acompanhando o trabalho de vocês, é muito, muito bacana, e é isso aí. Alguém mais quer fazer uma pergunta?
Só para finalizar essa questão, o mais gostoso é que a gente, né, fez essa amostra e a gente precisa manter, então a gente tem um trabalho de manutenção ali. E aí tem uma pessoa cuidando para a gente e ela volta sempre com muitas informações. Renata, toda hora tem criança, vem aqui, fica pulando, e as pessoas realmente param e entram no espaço, sentam para tirar foto. Então, é muito gostoso a gente receber esse retorno de falar, poxa, tudo que a gente pensou, tudo que a gente planejou, as pessoas estão se sentindo abertas para realizar isso. E acho que não tem nada mais gratificante do que você falar, gente, que bacana, o negócio funcionou, a gente conseguiu realizar num espaço tão pequeno, né, várias coisas tão sonhadas Todas ali. essas conexões. E o fato da grama estar assim é porque realmente também foi muito usado, né? Também é Exato, esse é um outro ponto. Olha, bem positivo, na verdade. As pessoas realmente pisavam várias vezes, né? Então foi muito bom, muito bom. Legal, parabéns, gente. Ficou Obrigada. ótimo, foi ótimo. Obrigada. Bom, agradeço muito o convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Acho que tem uma pessoa que queria falar mais alguma coisa, desculpa. Pode abrir, gente. Então, só vou agradecer, Gustavo e Martina, vocês são inspiradores, obrigada por esse caminho que vocês abriram lá atrás e seguem plantando diariamente de conhecimento para a nossa área, de valorização para o paisagismo. Uma honra como ex-aluna estar aqui ao lado de vocês hoje, de todo esse grupo. Obrigada. Legal. Obrigada também. Gente. Obrigada. Muito emocionado, muito orgulho. Tá bom? Vocês brilharam de novo, parabéns. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.